irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Irmãos, abram suas Bíblias em Jonas, capítulo 1, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Nessa passagem, a gente vê que o Senhor, ele falou com Jonas. E ele deu uma ordem para o Jonas. Qual foi essa ordem? Ele não pediu, ele deu uma ordem. A ordem é: vá para a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até a mim. Chegou até minha presença. E quando Deus dá uma ordem para nós, nós devemos obedecê-lo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Ele tem bons planos para nós. Ele enviou Jesus para nos salvar, para nós termos direito a uma vida eterna com Ele, ao lado dele. Mas muitos, fogem da presença do Senhor. Só que Deus, Ele é tão misericordioso. Ele enviou Jonas para pregar contra uma cidade, dizendo que aquela cidade ia ser destruída. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor, Ele te perdoa. Ele esquece do teu passado e eis que Ele faz tudo novo. Eu não sei o que você fez, qual foi o seu pecado, mas Deus, Ele te perdoa. Quando você entrega para Ele a sua vida, quando você se arrepende, o Senhor muda a tua história, igual Ele mudou essa cidade de Nínive. E nessa passagem que o Senhor me deu hoje, o Senhor, Ele falou com Jonas. Ele falou com ele, deu uma ordem para ele ir, mas ele fugiu. Quantos dos crentes têm fugido da presença do Senhor? Quanto dos crentes, quanto dos evangélicos, do povo de Deus, que Deus deu uma ordem e a pessoa não cumpre, não faz, não obedece. Aí começa a dar tudo errado. Por quê? Porque não foi da vontade de Deus você ir para essa cidade. Deus não queria que você saísse para outra cidade. Deus queria que a gente tem que ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Porque quando as consequências vêm, foi por causa das nossas escolhas, não foi por culpa de Deus, foi por causa da nossa desobediência. Aqui nós vemos que Jonas, ele foi desobediente, porque o Senhor pediu para ele ir para Nínive, e ele não foi para Nínive, ele foi para a cidade Tarsis. E ele pegou o navio. Nisso que ele entrou no navio, teve as consequências. Vamos acompanhar comigo? No versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então quase o barco se arrebentou. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. Cada um tinha o seu Deus. E atiraram as cargas ao mar para o navio ficar mais leve. Então, até os que estavam com Jonas tiveram percas.
eles tiveram que jogar as cargas no mar, as cargas que eles tinham. Não sei o que tinha nessas cargas, mas tiveram prejuízos, tiveram percas. Por causa da desobediência de um, os outros foram, tiveram as consequências. E também, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançamos-nos sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? Que povo você pertence? Versículo 9. E ele respondeu, o Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Olha quem Jonas era. Ele era um adorador. E ele é o adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O adorador que está fugindo da presença do Senhor. Você é um adorador, você tem que adorar o Senhor, você tem que estar fazendo a vontade do Pai, porque está fugindo da presença dele, adorador, porque está indo em direção ao contrária, porque não está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, porque você está desobedecendo, porque você está fugindo. Você não pode fugir, adorador. Ei, você que está aí, você não pode fugir da presença do Senhor. Ele te chamou, Ele te ordenou. Você não pode fugir da presença do Senhor. Faça a vontade do Pai. Pare de ser um crente desobediente, porque quando você desobedece, vai ter as consequências. A consequência pode estar na tua família hoje. Você pode estar sofrendo por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes. Irmão, irmã, vamos obedecer a Deus. Não ande em direção à contrária. Siga o caminho de Jesus, seja obediente, porque as suas escolhas vai ter as consequências. Qual é a decisão que você escolhe hoje? É seguir a Jesus ou seguir ao mundo? Você vai seguir Jesus, você vai ter a vida eterna, uma vida de abundância. Mas se você escolher a desobedecer a Deus, irmão, é triste o caminho das pessoas que não buscam a Deus, que não andam segundo os caminhos de Deus. Essas pessoas não têm paz. E no dia da sua morte, está condenada à morte eterna. A morte, ali vai ser julgado para o julgamento, vai ter o julgamento e a pessoa vai para o inferno, porque não quis ouvir a voz do Senhor, não quis obedecer, não quis fazer a vontade do Pai. Tem feito a vontade do homem, tem feito a vontade da carne, mas não tem feito a vontade de Deus. Irmãos, as suas escolhas hoje têm as consequências. Tudo que você planta, você colhe. Você tem plantado amor, você vai colher amor. Você tem ganhado almas para Jesus, aí você vai ganhar grande galardão lá no céu. Agora, se você é uma pessoa, você é um crente que planta discórdia, que fofoca, que fala mal dos outros, que não ajuda o próximo, que não faz a vontade do Pai, que não louva, que não prega a palavra. Irmãos, se você não faz isso, é triste o que vai vir, porque vamos ser julgados por tudo que a gente faz aqui na terra. Mas se você aceitar Jesus hoje, a tua vida vai mudar. Se você se entregar, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa, Ele apaga todo o seu passado. Ele pagou o passado do Saulo. E Deus deu um novo nome para Saulo, que é Paulo. Paulo era um perseguidor, mas o Senhor transformou a vida dele. Ele matava os cristãos, ele perseguia, mas o Senhor chamou ele e ele
foi e ele obedeceu tudo que o Senhor disse para ele. Ele ganhou almas para Jesus, ele pregou a palavra e ele foi salvo. Que possamos, buscar mais o Senhor, a face do Senhor, e parar de ser uma pessoa desobediente. Irmãs, Deus não gosta de desobediência. Mas, terminando aqui sobre Jonas, e Jonas no versículo 12, do capítulo 1, versículo 12, respondeu ele: pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. Jonas sabia que ele é o problema, porque aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, por causa da desobediência dele. Ele falou: pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Para você ver, por causa de todos passam por a tempestade. No versículo 3, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, aquele homem, ele queria voltar, ele não queria jogar o Jonas, mas eles clamaram ao Senhor. Aí ele falou: Senhor, nós suplicamos. Aquele homem, o Deus dele não era o Deus de Jacó, de Isaac, mas eles clamaram ao Senhor. Ele disse: Senhor, nós suplicamos, não deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Porque ele ia jogar ele no mar e ele pensava que ele ia morrer. Porque tu és o Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Então o mar se aquietou, se acalmou, porque o problema estava em Jonas. Jonas estava sendo desobediente. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e comprometeram por meio de votos. Olha isso, irmãos, aquele homem não era servo de Deus, mas eles creram no Senhor. Eles ofereceram sacrifício e ainda fizeram votos para Deus. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, foi um sufoco. Jonas passou por um sufoco, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. É ruim. Ele ficou lá dentro das entranhas, vindo muitas águas. Mas foi naquela escuridão, lá dentro daquele peixe, que o Jonas orou ao Senhor. E a oração do Jonas foi assim, no capítulo 2. E dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, porque ele estava lá dentro do peixe. As águas marinhas me enrolaram até minha cabeça. Nossa, ele passou por um sufoco. Afundei a chegar até aos fundamentos dos montes, e a terra embaixo, cujas as trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor Deus meu. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao seu templo, a seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam as misericórdias, mas eu, com o cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Depois da oração, depois que Jonas se arrependeu, depois que Jonas clamou ao Senhor, o Senhor deu ordem ao peixe. Gente, o Senhor dá ordem ao peixe, o peixe obedece. O Senhor dá ordem à tempestade, e a tempestade obedece. Mas o Senhor ordena o homem, e os homens não obedecem.
Nós que somos criaturas de Deus, que somos feitos de Deus, que vamos para o céu, que somos, privilegiados, a criação que vai para o céu, que vai estar com Ele, adorando, buscando, mas nós não obedecemos, irmãos. Vamos quebrantar o nosso coração nesse dia. Vamos pedir ao Senhor para que tire toda essa frieza espiritual, para que nós sejamos pessoas que obedeçam a Ele. Porque é muito ruim ser desobediência, é muito ruim você ser desobediente ao seu Pai. Você acha isso certo? Não é certo a gente desobedecer o Criador, aquele que fez os céus e a terra, que nos fez, que soprou o fôlego da vida. Se nós estamos aqui vivos é por causa dele, é por causa do Senhor, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma vida de abundância conosco. Ele é a vida e Ele planeja, Ele já preparou um lugar para mim e para você. E ainda mais, Jesus, Ele ainda enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está dentro de mim. E se você clamar, pedir, Ele vai estar dentro de você para te ajudar, irmãos. E depois disso, o Jonas, no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez e deu a ordem: vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. No versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário percorrer durante 3 dias, clamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus. Olha isso, irmãos. Depois que ele pregou contra aquela cidade, eles creram em Deus e proclamaram um jejum. Por isso que é bom, irmãos, nós temos que ser as pessoas que orem, que jejuem, porque a gente vence com oração e com jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e se sentou sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, ou bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, os homens e animais, e todos clamem ao Senhor Deus, todas as suas forças. Então todos clamavam ao Senhor, ficaram de jejum. Deixe os maus caminhos e a violência. Deixe os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha o que ele falou, irmãos, e se cumpriu o que ele disse. Ele disse: deixe os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. E foi isso que eles fizeram. Eles deixaram os seus maus caminhos, porque nós temos que deixar os nossos maus caminhos e a gente tem que clamar com toda a força a Deus, fazer jejum, oração, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele pode se arrepender, porque Ele não é homem, Ele não há maldade dentro dele, só bondade. E tendo isso e visto o que fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, no versículo 10 do capítulo 3, versículo 10 de Jonas, tendo em vista que eles fizeram como abandonaram os seus maus caminhos. Olha, irmãos, eles abandonaram. Depois que Jonas foi até lá, depois que o Jonas não queria ir, ele não queria, ele fugiu, mas Deus escolheu, Deus chamou, Deus ordenou e Deus levou ele lá. E quando ele leva Jonas para a cidade de Nínive, pregando contra aquela cidade, que aquela cidade vai ser destruída, ele pregou que ela ia ser destruída. Ele não disse se arrependam, ele disse que aquela cidade ia ser destruída, mas eles creram em Deus e eles fizeram um jejum. Toda a cidade, bois, animais não comeram nada, ficaram em jejum e clamando ao Senhor em oração, buscando a face do Senhor, buscando Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Então todos deixaram seus maus caminhos, e tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Então, irmãos, Deus, Ele é misericordioso, Ele pode mudar a tua vida. Não importa o que você fez de mais de errado. Se você se arrepender, se você clamar, se você jogar sua cabeça no pó,
igual essa cidade ela fez, todos ficaram clamando. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele se arrepende. Ele ia destruir aquela cidade, mas ele se arrependeu aí ele se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Mas como é que Deus ele vai perdoar uma pessoa se a pessoa não se arrependeu? Como é que Deus vai fazer maravilha na tua vida se você não buscou, se você não se arrependeu, se você não orou, se você não jejuou? Deus vai fazer quando você tomar posição, quando você orar, quando você jejuar, quando você fazer a vontade do Pai. Mas você tem feito a vontade do Pai ou tem feito a vontade da carne? Você tem andado nos caminhos do Senhor ou tem andado no caminho do mal? Você tem obedecido a voz do Senhor ou tem obedecido a voz da carne do mundo? Irmãos, vamos nos entregar. Hoje, terça-feira, eu entrego a minha vida, a minha família, a tua vida. E eu oro a Deus para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Para que todos busquem a face do Senhor e se arrependam dos seus maus caminhos. Porque hoje a minha felicidade está em servir a Deus e louvar para Ele. Obedecer à voz dEle. Porque quando eu faço algo que não é da vontade de Deus, eu fico triste, aquela agoniação no meu peito, e ali é porque o Espírito Santo está entristecido, e que possamos a cada dia nos arrepender daquilo que a gente faz, daquilo que não agrada a Deus, que o Senhor possa neste dia tirar toda a cegueira espiritual e te dar um dia abençoado, e que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família. Irmãos, há tempo de obedecer a Deus. Você está vivo, respirando, pois muitos não têm mais oportunidade, muitos estão no leito do hospital em coma. Você está vivo, você está aqui me ouvindo neste momento. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida ao Senhor, e Ele vai mudar a tua vida. Sabe o que o mundo tem a oferecer, ou o que o diabo dá, ele pega com a tua mão. Desejo da carne, prostituição, bebidas, isso aí só acaba de afundar a gente para ir para o inferno. Mas o que o Senhor tem para oferecer é a vida eterna, irmãos. Mesmo que a gente passe por luta aqui, nada se compara com o que Deus preparou para nós. Aqui, se eu morrer com 40 anos, 50 anos, são 40 anos só aqui, irmãos. Eu posso sofrer 40 anos aqui, mas eu sei que a minha eternidade vai estar do lado do Pai, vai estar do lado de Jesus, lá não vai ter mais sofrimento. Aí muitos não querem servir a Deus por causa que vai ter lutas. Lutas todo mundo tem, mas o que adianta ter uma vida de prostituição, de bebediça, não obedecendo a Deus e depois de ser condenado à morte eterna para sempre? A escolha está nas tuas mãos. Escolha a vida ou escolha a morte. Escolha Jesus ou escolha o mundo. As tuas escolhas têm as consequências. Tudo que você planta, você colhe. E que você neste momento seja sábio. Não ouça a voz de Satanás. Satanás, ele se rebelou contra Deus. Mas que possamos estar cheios do Espírito Santo, sendo abençoados, iluminados, obedecendo e andando, fazendo a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que seja um crente obediente, um servo obediente, e não ande segundo os conselhos dos ímpios, mas ande nos conselhos do Senhor. Sabe, como é que eu falo com Deus? Aqui, a palavra, a Bíblia. Abre a sua Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo na passagem de Jonas. Abre a sua Bíblia, Deus quer falar contigo. Ele quer falar com você. E seja uma pessoa que ore, que busque, que louve, que adore ao Senhor. E você tem a escolha. A escolha é você que faz. Tenha um bom dia e a paz do Senhor.